Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, domingão, e eu falo aqui direto de Santa Cruz do Sul, né, onde vai rolar nesta manhã, né, um jogo beneficente entre os amigos do Pedro Henrique e os amigos do Bolívar. Vai ser muito legal, então já convido vocês, né, a me seguirem lá no Instagram, né, no @lucascolar, para ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse evento com a parceria da KTO. Mas é claro que eu quero falar do Internacional, afinal, o final de semana já começou com algumas informações importantes, como o avanço do Atlético Mineiro por Edenilson e um fato que o Inter colocou na mesa que pode mudar o andamento desta negociação. Mário Fernandes causou um alvoroço, né, na rede social, o torcedor do Grêmio está irritado, o vice de futebol do Grêmio se manifestou sobre valores que Mário Fernandes vai receber no Internacional. Que papo é esse? E Charles Arangues deu uma declaração importante. E será que tem chance dele jogar no Inter? Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então. Afinal, o final de semana do Internacional começou bem agitado, né? O sábado ficou marcado por algumas coisas importantes. E eu quero começar falando aqui, gente, sobre o Mário Fernandes. Afinal, é informação do final de semana, né? Que o Mário Fernandes tem um acerto com o Internacional, mas a gente tem alguns pontos para falar aqui. Por exemplo, o Jorge Machado, que é empresário do Mário Fernandes, deu uma declaração para a Gaúcha ZH dizendo que é mentira, que não tem acerto com ninguém, que o Mário Fernandes vai jogar no Brasil, mas que não tem acerto com nenhum clube. Citou o Santos, citou o Atlético Mineiro, citou o Grêmio, o próprio Internacional, mas que ainda não tem um acerto. Eu repito para vocês aqui, tá? A partir da informação do Vaguinha, na sexta-feira, de que ele estava fechado com o Internacional, algumas pessoas bem importantes me confirmaram que, ainda não está assinado, mas está muito bem encaminhado, né? Só um desastre, né, para fazer com que a negociação não feche. Ele fez exames no sábado, né, com alguns médicos do Internacional, tá tudo certo, e a tendência é que ele se apresente no próximo dia 14 no CT Parque Gigante para começar a pré-temporada. Então, assim, eu não vejo essa possibilidade do negócio melar. Pode acontecer? Pode, afinal a gente está falando de futebol, né? As coisas, como algumas vezes já aconteceram, né? Tá tudo certo e do nada dá algum problema e não fecha. Mas não é a tendência, tá? Por quê? Porque o Inter tem convicção nesse jogador e o Inter quer muito contratar este atleta. E vai fazer força para isso. Porque entende, né, que ele é um jogador polivalente. Aliás, eu gravei um vídeo ontem aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre as polivalências do Mário Fernandes, sobre onde ele pode agregar, onde ele vai ajudar o Internacional. E também do desejo do Mário Fernandes em jogar no Inter. E aí ontem se especulou uma série de fatores, né? Paulo Calef, que é vice de futebol do Grêmio, chegou a dar uma declaração que o Mário Fernandes pediu para jogar no Grêmio R$1 milhão e que esse seria o salário aproximado dele no Inter, 900 mil e tal. Gente, vamos ser muito sinceros aqui, né? Vocês conhecem a situação financeira do Inter, vocês sabem como as coisas estão funcionando. E vocês acham que o Inter pagaria R$900 mil para um jogador que inicialmente chega para compor o grupo? Não joga desde maio de 2022, jogador que vem de um período sabático na carreira, vem para disputar a posição com Bustos, para ser uma opção no setor defensivo, para jogar até como um camisa 5, seria R$900 mil? Eu, sinceramente, acredito que não, até porque o Inter está liberando alguns jogadores, né? Tyson, Edenilson, David, justamente porque a folha está pesada no Internacional. E aí tu vai contratar um cara desse a R$1 milhão? Olha, seria meio contraditório. O que me disseram, ainda na sexta-feira, é que o Mário Fernandes vai ter um salário base baixo e que com produtividade, né, com o número de jogos, com partidas, com vitórias, com minutos jogados, ele teria um salário alto, né? Mas aí é um contrato de produtividade que ele fez justamente para bater essas metas. Então, assim, faltam detalhes, né, de assinatura de contrato, e o contrato está bem longe desse valor, tá? Não tem o valor exato aqui, mas com certeza não é R$1 milhão, não é 900 mil que o Inter vai pagar para ter o Mário Fernandes. Isso eu posso garantir aqui para vocês. Uma outra situação, gente, diz respeito ao Edenilson, né? Afinal, o Internacional colocou o preço para negociar esse jogador e com isso o Santos está fora do jogo, né? O Santos não vai contratar Edenilson, né? O Santos chegou a especular
algumas trocas de jogadores, né? Se citou o Lucas Braga, o goleiro John, o Felipe Jonathan, e a real é que o Inter não se interessou por nada, né, que o Santos acabou oferecendo. O Inter quer um jogador do Santos e talvez até negocie, né, numa negociação paralela, sem ser envolvendo o Edenilson, a contratação desse atleta, que é o Vinícius Anocelo, né, jogador que o Santos comprou da Ferroviária aí nos últimos dias, mas não impede, né, de negociar com o Internacional. Só que assim, o Santos pulou fora porque o Inter já avisou, né, depois de todas as novelas que a gente está vendo aí, né, troca de jogadores com o Santos, troca de jogadores com o Atlético Mineiro, que o Inter não vai trocar jogadores pelo Edenilson. O Inter definiu o preço, 10 milhões. 10 milhões de reais, o Edenilson pega o voo no Salgado Filho e vai para onde pagar, né? E aí o Atlético Mineiro pode entrar forte, afinal o Atlético Mineiro está próximo de oficializar a venda do Nátio Fernandes, jogador argentino, né, dono do meio-campo do Atlético Mineiro, para o River Plate, porque o Atlético ainda tem uma dívida com o River, né, num valor considerável, e o River ainda propôs colocar mais um dinheiro, né, na conta do Atlético pelo Nátio. Então é uma possibilidade boa aí, e com isso, né, eles fariam força para levar o Edenilson a Belo Horizonte. Em dinheiro, em venda, não mais em troca de jogadores, até porque vários jogadores do Galo já foram oferecidos e o Inter acabou declinando dessa ideia. Então é muito provável, né, que esse negócio de troca não saia, e o Inter colocou preço aí para negociar o Edenilson, e as coisas estão caminhando. O agente do Edenilson esteve conversando com o William Thomas aí recentemente, né, falando sobre a possibilidade de deixar o Internacional. Então tudo isso está caminhando para um desfecho de fim de ciclo do Edenilson no estádio Beira-Rio. Quero dizer que as lojas da Interstore Beira-Rio estão abertas neste domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, com produtos licenciados, personalização de camisetas. Tem muita coisa legal, além das camisetas de jogo, né? Tem muita coisa bacana lá que tu pode adquirir. E se tu não mora em Porto Alegre, não tem a condição, né, de visitar a Interstore, tu pode chamar eles no link que eu estou deixando na descrição aqui do vídeo para fazer a tua compra, porque eles enviam para todo o Brasil. E domingão também, né, aquele fim de semana, começo, né, da semana, tu quer começar com o pé direito, então faz a tua reserva no Motel Sense. Com o cupom COLAR10 tu tem 10% off, né, com suítes novas, modernas, pode fazer aquela surpresa, né, personalizar a tua suíte. Então chama eles no link que está na descrição para fazer a reserva, beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Charles Arangues, né? Afinal, é outro assunto que volta e meia está no noticiário do Internacional. Mas ontem o Arangues se manifestou. O pessoal da Revista Colorada conseguiu contato com ele, né? Conseguiu conversar com o Charles Arangues. Ele falou sobre o seu futuro, né? Diz que esteve perto de voltar para o Internacional agora na última janela, só que o Bayer Leverkusen acabou não liberando esse jogador, né? Por isso ele acabou permanecendo por lá, onde tem contrato até a metade do ano. A partir de 1º de janeiro de 2023, o Charles Arangues pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E há um desejo dele e do empresário do atleta, né, que é o André Curi, de colocá-lo no Internacional. Um desejo de voltar para casa, né, das novelas frustradas aí do Arangues jogando no Internacional. Tudo isso já aconteceu. E ele disse que está disposto a querer conversar, a voltar, mas que se não der certo também vai ficar com boas lembranças do Inter, né, que foi muito feliz aqui, mas que seria muito bonito voltar para cá. Até onde eu sei, o Inter não tem interesse na contratação do Charles Arangues, por alguns motivos. Primeiro, jogador extremamente caro. Mesmo em fim de contrato, as luvas seriam no valor de uma grande contratação que o Inter vai fazer. Claro, vai diluir isso no salário mensal, né? Daqui a pouco o Arangues ganha 500 mil, aí mais as luvas, dilui, o custo vai quase a 1 milhão por mês. E o Inter não está muito disposto a pagar por esse jogador. A não ser que ele mude, né, muito a sua pedida, ele não vai jogar no Inter. E a segunda, né, é um conflito aí com o empresário do Arangues, né, que é o mesmo do Yuri Alberto, que na visão do Inter prejudicou o negócio dele quando ele foi para o Corinthians, né, do Inter com o Yuri, e acabou colocando o Yuri no Coringão. Então, assim, muita coisa teria que mudar para o Arangues jogar no Inter, não parece ser uma tendência neste momento. Como eu disse, gente, estou em Santa Cruz do Sul, tem evento hoje dos amigos do Pedro Henrique contra os amigos do Bolívar, evento com o apoio da KTO. Tem semifinal de Copa do Mundo aí agora, né? Muitas surpresas, Croácia e Argentina, Marrocos e França. Então faz o teu palpite lá, faz o teu cadastro em kto.com, usa o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza?
Aquele abraço então, gente. A gente se vê. Tamo junto. Tchau, tchau.